Nós estamos a ver uma fase na humanidade onde há um alinhamento coletivo preocupante. Sinto que muitas vezes na educação ainda há um certo ceticismo em relação àquilo que a ciência pode trazer. O papel da educação é maximizar o potencial de cada um. Não, isto não está certo, porque eu acho que a educação tem a responsabilidade de também assegurar que esse potencial é executado. Que me assusta um bocadinho o facto de, em muitos casos, está tudo tão obsoleto. Continua-se a pensar o ensino e a tomar decisões como se fosse no meu tempo. Nós somos todos diferentes, não existe um cérebro igual. A diversidade é o padrão e não a exceção. Tratar as desigualdades não significa tratar toda a gente de forma igual. Porque realmente é preciso dar dignidade e deixar que estes miúdos tenham a liberdade de escolher. Olá, o meu nome é Rodrigo Castro e dou-te as boas-vindas a mais um episódio do podcast Educa-te. Hoje estive à conversa com a Fátima Lopes, apresentadora de televisão e que dispensa apresentações, e com a Sofia Garcia da Silva, coordenadora de Educação Especial do CADIM Lisboa, um centro clínico para perturbações de neurodesenvolvimento e saúde mental. Esta foi uma conversa que eu acho que vai ressoar com muitas pessoas, porque todos nós somos seres individuais que sentem muita coisa. E efetivamente não somos todos exatamente iguais e lidamos todos com os nossos desafios emocionais de uma maneira diferente. A Fátima tem uma experiência que acho que toda a gente reconhece, com contacto com milhares e milhares e milhares de pessoas ao longo dos anos, é mãe, e a Sofia traz-nos aqui uma perspectiva muito interessante sobre aquilo que diz a ciência também por trás disto tudo, não é? O que é que diz a neurociência por trás do desenvolvimento de cada um e como é que ele influencia a nossa educação, o nosso crescimento e também a nossa vida como adultos. Foi uma conversa brilhante e que eu espero que te entusiasme como a mim me entusiasmou. O episódio de hoje tem o apoio da Fundação Pedro Queiroz Pereira, a quem agradecemos muito, uma vez mais, estar connosco nesta missão de trazer conversas importantes e, na minha opinião, interessantes sobre educação, sobre desenvolvimento, sobre crescimento e sobre como é que a sociedade pode efetivamente prosperar a partir dos seus processos educativos. Este episódio é gravado no TUM Lisboa, por isso também desde já agradeço ao TUMO a dar-nos a casa para nós gravarmos esta conversa, e é distribuído e apoiado e feito em parceria também com a Renascença, que estamos muito felizes também por ter como parceira nestes últimos episódios e que esperemos daqui para a frente também durante muito, muito, muito tempo. Por isso, se quiseres ouvir mais episódios e conteúdos da Renascença, já sabes, podes fazê-lo. E antes de começarmos, vou só fazer um pequeníssimo pedido, pequeno pedido, que é para subscreveres o podcast Educa-te, onde quer que seja que tu estás a ouvir este episódio, porque se esta conversa te interessa, se outras no passado te interessaram e se queres ouvir mais no futuro, então deixa aí um clique no subscribe para nós podermos ter aqui força para continuar a fazê-lo. Até já e espero que gostes da conversa de hoje. Olá, bem-vindas. Já estávamos aqui à conversa e eu estava a brincar, a dizer que podíamos já ter começado a conversa, a gravação. Porque quando nos encontramos as três. Exatamente, porque vocês ainda não se conheciam e estávamos agora, Fátima, estavas a partilhar que o tema das neurociências e de poder ouvir pessoas a falar sobre tudo o que está associado a esta grande temática das neurociências é uma coisa que te entusiasma muito, mas que não foste sempre assim. Não fui sempre assim, mas ainda bem que temos aqui a Sofia que pode falar sobre neurociências, porque acho que é mesmo daqueles temas que deveria estar em cima da mesa ao lado da educação. Porquê? Porque acho que dá um conjunto primeiro de conhecimento que nos ajuda na tomada de decisões e depois um conjunto de ferramentas a todos, nomeadamente aos professores, que pode ser extremamente útil. Pode atalhar caminho e pode abreviar tarefas, mas a especialista que está aí, ela vai já dizer que não é especialista, mas a conhecedora é ela. Eu sou só uma apaixonada pela matéria e de vez em quando leio algumas coisas porque gosto, mas acho que é mesmo muito importante nós pormos o tema das neurociências ao lado da educação. É mesmo muito importante. Mas porquê que tu ficaste interessada por este assunto a dada altura da tua vida? Olha, eu gosto muito dos temas da educação. Não tenho um podcast sobre educação. Mas gosto. Hoje tens aqui hoje estou aqui, sim, mas gosto. Eu acho que gostei desde sempre, principalmente desde que fui mãe. Porque acho que é muito importante nós irmos lendo, aprendendo e percebendo os vários caminhos para não ficarmos dependentes das opiniões dos outros. E eu, para poder ter um sentido crítico enquanto mãe,
achei sempre que era muito importante estar informada e saber que caminhos é que existiam. E eu sou uma pessoa que gosta de pensar os sítios por onde os meus filhos andaram a estudar. Não vou dizer onde, mas os sítios onde andaram a estudar. E muitas vezes fui bastante crítica na forma como as coisas eram pensadas, porque me assusta um bocadinho o facto de, um bocadinho, se calhar muito, o facto de, em muitos casos, estar tudo tão obsoleto, não é? Continua-se a pensar o ensino e a tomar decisões como se fosse no meu tempo. Só que eu tenho 56 anos. Onde é que isso já lá vai, não é? E, portanto, nós temos que ir atualizando a forma de pensar o ensino e a educação de maneira a que ela seja, antes de mais, a escola seja um sítio de prazer, que os miúdos aprendam, mas aprendam com gosto, que seja uma coisa que os cative, que seja uma coisa que eles sintam que a escola os percebe. Ok? E muitas vezes eu não sinto isso. E por isso tanta zanga, às vezes tanto conflito no sentido de não querer, não ter interesse por nada, parece que não se interessam por nada. Pois falam uma linguagem que eu não compreendo, é natural que eu não me interesse. Claro. Sofia, tu começaste como professora na tua carreira e depois houve um momento em que tu sentiste que não tinhas as ferramentas para fazer bem o teu trabalho. Exatamente. Fala-nos um bocadinho sobre como é que isso acontece e o que é que tu aprendeste depois de perceberes que tinhas que ir aprender outras coisas também. Certo, sim, e como cheguei aqui um bocadinho mais a este caminho ligado às neurociências e à psicologia cognitiva, foi isso, ou seja, foi exatamente na prática, quando iniciei funções como professora titular de turma, portanto acompanhei um grupo durante 4 anos e a uma dada altura, quando já estava no 3º ano com esse grupo, já tinha tido outras experiências, mas esse foi... aí tinham 8 anos, portanto, mas dos 6 aos 10. Comecei a sentir que efetivamente aquilo que tinha sido a minha formação inicial nem sempre respondia àqueles desafios que tinha todos os dias, nomeadamente neste atendimento à diversidade, não é? E tinha diferentes características, miúdos com diferentes características, com questões, alguns mais relacionadas com questões mais comportamentais, outras de aprendizagem, e de facto outros com algumas alterações ou com algumas dificuldades do ponto de vista da regulação emocional, e de facto eu sentia que aquilo que tinha aprendido na faculdade não me tinha dado a segurança necessária para eu tomar decisões em relação ao que fazer. E foi nessa altura que também começaram a surgir algumas pós-graduações relacionadas com as neurociências aplicadas à educação, e eu acabei por ingressar numa que de facto me trouxe aqui uma visão muito mais alargada, não é, em relação àquilo que são os mecanismos que suportam a aprendizagem, porque se nós como professores fazemos da nossa vida ensinar, não é, e promover a aprendizagem, como não poderá ser benéfico eu saber exatamente quais é que são os mecanismos fisiológicos, não é? Os processos que estão por detrás desse caminho, não é? E por isso acabei por fazer de facto uma pós-graduação nessa área, depois senti que não era suficiente e decidi lançar-me no mestrado em neuropsicologia, não para ser neuropsicóloga, não para ser psicóloga, mas para ir no fundo beber daquilo que a neuropsicologia, as neurociências, a psicologia cognitiva já nos poderiam dar como inputs e que eu poderia levar para a sala de aula e para a formação de professores. E de facto tudo aí abriu-se um caminho novo para mim, porque na minha educação de base, eu formei-me na Escola Superior de Educação de Lisboa, e a Escola Superior de Educação de Lisboa assenta muito ainda numa visão muito mais humanística, não é? Ligada muito ao movimento da Escola Nova, a Piaget, a Vygotsky, pensadores que foram importantíssimos, mas que já contam com 100 anos. E portanto, aquilo que a Fátima dizia em relação a esta questão da atualização, é isso que este boom que houve do ponto de vista do conhecimento neurocientífico, não é? E da psicologia cognitiva, aquilo que nos trouxe e que agora sabemos, porque não também levar isto para a educação, não é? Para eu tomar decisões mais conscientes em relação àquilo que funciona e que é mais eficaz, ou àquilo que eventualmente não é assim tão eficaz. Mesmo que às vezes pareça muito atrativo. Porque aqui também às vezes a educação também vive um bocadinho disto, não é? Desta ideia de que temos de fazer diferente. Não podemos ensinar da mesma maneira como aprendemos na minha altura, não é? Aquilo que a Fátima dizia. Sim, se isso for sustentado, não é? Se de facto também já começarem a aparecer evidências que esse é o caminho certo. Eu acho que há aí depois uma pergunta que me surge sempre, que é: para que é que isto serve? Eu gosto de fazer esta pergunta. Estamos a fazer alguma coisa, para que é que isto serve? Tipo, para que é que esta conversa serve? Eu acredito que ela serve para ajudar alguém a inspirar-se um bocadinho, aprender qualquer coisa, e
não é? Eventualmente ter algum impacto na vida de uma pessoa numa decisão de, olha, quero fazer uma aula diferente, quero ter uma conversa diferente com os meus pais, quero ter uma conversa diferente com os meus filhos, ou seja, é por isso que isto serve, esta conversa. Mas quando nós falamos de escola, se tu fizeres a pergunta para que é que a escola serve, a resposta vai ser diferente para toda a gente, que me causa alguma inquietação, Certo, porque sim. se é uma coisa que está na base de uma sociedade e que é obrigatória, deveria haver um consenso para qual é o propósito final da escola, não é? E por isso a forma como nós educamos converge naturalmente face ao teu objetivo. E se o objetivo muda de escola para escola, então é natural que haja incoerências ou incongruências na forma como diferentes escolas e diferentes modelos de ensino são aplicados. Certo. Não é? Como é que foi a escola para ti, Fábio? Olha, eu tive uma aprendizagem, uma experiência escolar, se calhar muito diferente de grande parte das pessoas, porque fiz a escola em Portugal até aos 8 anos, portanto até a antiga terceira classe, e depois dos 8 aos 11 fiz em Moçambique, já depois da independência, e digo já depois da independência porque tudo estava diferente, e lá foi uma mudança brutal para uma miúda de 8 anos, quer dizer, eu ia daqui, o sistema de ensino era a cultura era uma, e chego lá era tudo completamente diferente. Para vocês terem noção, nós com 8 anos tínhamos educação política, era uma das disciplinas de educação política. Lá em Moçambique, portanto eu estudei em Maputo. Nós tínhamos que cantar uma das músicas revolucionárias ou o hino antes de entrar para dentro da sala, ou seja, estamos a falar de uma coisa mesmo completamente diferente. E o choque foi tão grande, também porque quando cheguei lá, no primeiro ano, fui vítima de bullying por ser branca e, portanto, aquilo foi muito difícil para mim, muito difícil. Eu era a única criança branca. Quando e, dizes portanto, bullying, quer dizer racismo. Sim, racismo. Fui vítima de racismo por ser branca. E, portanto, aquilo foi muito impactante para mim, porque eu ia daqui de um contexto completamente familiar, não é? Uma escola que gostava, os meus colegas gostavam, estava super ambientada, e chego lá, não conheço a cultura, não conheço os hábitos, não sou aceito porque sou branca e não percebo porque é que não sou aceito, eu sei que é só a questão da pele, mais nada, e portanto aquilo foi muito difícil para mim. Eu lembro-me de chorar babirrainha e de pedir aos meus pais encarecidamente para voltar para Portugal. E dos meus pais me dizerem, isso não é hipótese, portanto, e a minha mãe foi à escola e foi ter uma conversa com o professor. Lembro-me tão bem disto, o meu professor tinha uma fisionomia igual àquele que na altura era o Presidente da República em Moçambique, que era o Samora Machel. Ele era igual, um homem assim com um vozeirão. E a minha mãe foi lá, ele não sabia o que se estava a passar no recreio, e foi um homem extraordinário, porque a seguir juntou a turma e explicou à turma que a única coisa que nos diferenciava é que eu tinha uma pele branca e a deles preta. Ponto final, parágrafo, não há mais nada nisto. E foi tão claro, e as crianças às vezes basta só explicar as coisas claramente, não precisa estar ali a navegar na maionese, explica direto e de uma forma clara, que acabou o drama. Pronto, e a partir daí eu já me integrei. Integrei-me e tive facilidade, muita facilidade em aprender lá. Talvez porque eu vinha bastante mais bem preparada daqui. Depois, quando passei essas primeiras dificuldades, depois quando regresso a Portugal, não foi melhor. Porque depois quando regressei a Portugal é porque era retornada. E portanto, bolas outra vez. E aí sim é que eu senti muitas dificuldades na aprendizagem, porque eu vinha muito atrasada. Os meus colegas, por exemplo, cá estavam no segundo ano de inglês, eu não tinha tido nenhum ainda, não sabia nada. Mas hoje olho para tudo isso e acho que foi tudo importante e tudo bom. E isto não é aquela conversa tipo, ai pronto, arrumou tudo no sítio certo. Não. A esta distância, acho que tive as pessoas certas para me ajudarem a vencer aqueles que foram os desafios. Alguns deles emocionalmente grandes. Mas tive uns pais à altura que me foram apetrechando para ser capaz de lidar com isso. E isso ficou arrumado no sítio certo e fez-me uma pessoa extremamente resiliente. Eu sou muito resiliente. Eu sou das que apanho no dia a seguir, estou já a pensar onde é que está aqui um caquezinho para eu começar a colar com mais um caquezinho. Pronto. E acho que foi a vida, principalmente estes 3 anos, que fizeram isso. Então, quando vim para Portugal, lembro-me que me causou muito stress o sistema de ensino cá, por causa do grau de exigência e por causa da história das notas. Lá não havia isso. Cá eram as notas. E aquilo causava muita ansiedade como miúda, porque eu lembro-me que eu só queria passar. Porque
porque eu vinha de Moçambique, portanto, se eu passasse já era bom, se eu tivesse 3 a tudo já era bom. E consegui passar, e a partir daí fiquei muito focada nesta história das notas. E eu estou a falar disto de propósito, porque me preocupa muito quando a preocupação são só as notas. E não tudo o resto, não é? Certo. Tudo o resto. Mas depois, nas experiências, aquilo que realmente nos marca e nos faz a diferença são as pessoas. Pode ser um professor, que aos 8 anos foi um homem extraordinário, como pode ser a professora de ciências que me recebeu cá, que era a minha diretora de turma, e também é uma pessoa que eu nunca vou esquecer, porque ela conseguiu pôr-se no lugar de como é que se sentiria uma miúda que vinha e estava totalmente desenraizada de tudo, que tinha que frequentar o 2º ano de inglês, mas não tinha o primeiro, portanto ela ia perceber 0, e ela disse, não, esta menina não pode ficar à margem por causa disto, tem que se encontrar uma solução. E ela encontrou. Então eu frequentava o 2º ano do inglês, vamos dizer, não é o 6º ano, e frequentava sozinha a turma do ano anterior. E era avaliada, a nota que contava para mim era a do ano, portanto, do primeiro ano. Exatamente. Embora fosse obrigada. E então, assim foi. Eu, enfim, estava nas duas ao mesmo tempo. E isto eu vou contar, acho que nunca contei, mas porque é uma coisa que eu fiz a brincar, mas que me resultou tão bem. Eu tinha a mania que queria ser professora. E eu quis ser professora até o 10º ano. Até o 10º ano eu queria ser professora de inglês. Imaginem. Então, quando chegou às férias, depois deste tal primeiro ano em Portugal, ia estudar inglês em 2 turmas diferentes, chegou às férias e eu, como queria muito ser professora, uma das minhas brincadeiras era imaginar que era professora. Eu tinha lá um quadro em casa, eu abria o livro de inglês do 5º ano e abria o livro de inglês do 6º ano e eu dava aulas aos meus alunos imaginários. Isso foi o melhor treino para conseguir eu integrei um bom sozinha a matéria dos 2 anos. Claro. Quando fui para o 7º, eu já estava ao nível dos meus colegas. E foi nas férias a dar aulas aos meus alunos imaginários, que eu tinha que ver um livro, tinha que ver outro, tinha que lhes passar exercícios, pois com certeza não. Tinha que me preparar. E preparou-me a mim. E eu gosto de contar isto para se perceber como às vezes aquilo que parece uma coisa, Eu acho que tu tocas aí em 2 ou 3 pontos muito, muito interessantes e Sofia, gostava de saber a tua opinião sobre isto, porque e tu trazes muito esta provocação, entre aspas, de a abordagem humanista é importante, mas hoje nós temos de facto um entendimento sobre as neurociências que nos permitem saber com mais certeza o que é que pode funcionar ou não para o desenvolvimento de um indivíduo, um ser humano. E na abordagem humanista entramos muito pela importância que tem a relação. Com certeza. Em consultório. Que é o primeiro fator, ou seja, exatamente. Esta questão do professor, e como a Fátima estava a dizer, Fátima dizia, é o fator mais preponderante. Tu tens sentido que o teu professor se preocupava contigo. A qualidade do professor. E que ele cuidou de mim. Exato, cuidou. Claro. Cuidar, isto está nas nossas necessidades básicas, primárias. Claro. Não é? Sentimento de segurança, alguém está a cuidar. Exatamente. Eu estou seguro. Sem dúvida. Porque esse é um dos fatores mais determinantes desta questão do atendimento à diversidade, não é? E pensando outra vez um bocadinho naquilo que nós queremos da educação, não é? Na educação não é propriamente acabar com a diferença, mas é de facto acabar com as desigualdades, não é? A Fátima não escolheu ter ido para Moçambique e ter tido uma instrução talvez menos exigente, digamos assim, do que aquela que havia aqui em Portugal à altura, não é? Mas o meu ponto é tratar as desigualdades não significa tratar toda a gente de forma igual. Tu foste obrigada a ter 2 aulas para compensar, não é? Exatamente. E por isso isto vai um bocadinho contra esta vertente, se calhar mais humanista, de temos que cuidar, não é? E pipocar um bocadinho as crianças para que elas não sofram. Sim, isso é todo um tema, não é? Esse é todo um tema. Mas o meu ponto é esse, é porque isto deu-te competências de resiliência de, eu não sei a palavra em português, ajudem-me, resourcefulness, a capacidade para gerar recursos para nós próprios, não é? Para encontrarmos respostas. Então, o que é que hoje nós sabemos que, ou o que é que a neurociência nos diz, ou o que é que a ciência nos diz, seja o que for, sobre a importância de nós também fazermos coisas difíceis e que não gostamos no momento certo. Vamos por partes, só terminar aqui esta ideia da questão de, muitas vezes, aquilo que constitui um
impedimento à educação inclusiva, não é? E a sermos capazes de atender a diversidade, é termos esta ideia que devemos homogeneizar, não é? Ou seja, esta ideia que todos devemos ser iguais e todos temos que concorrer para o mesmo, não é? E portanto isto acaba por ser muito destrutivo, porque efetivamente não nascemos todos com as mesmas capacidades, nem com as mesmas condições. E a uma determinada altura, aquilo que eu acho que é a missão da educação é maximizar o potencial de cada um, não é fazer-nos a todos iguais, não é? Portanto, não é acabar com a diferença, não é? Incluir não é acabar com a diferença, é saber valorizá-la e é saber ir buscar, no fundo, e conseguir ir alcançar o melhor de cada criança, de cada jovem, de cada adulto, não é? Este é um primeiro ponto. Depois, em relação a esta questão que a Fátima também referia, do professor e do professor ser capaz, não é, de olhar para ela e perceber quais é que são as melhores respostas, não é, sem deixar cair a exigência. Ou seja, o que é que aqui aconteceu? Houve um olhar atento em relação à Fátima e aquilo que podia ser um desempenho que estaria mais aquém, mais em desvantagem. E ok, então vamos trabalhar, não vamos esquecer que existe essa desvantagem, não é? E vamos trabalhar sobre ela num pequeno grupo ou numa situação mais individualizada, não é? Mas vamos continuar a puxar por ela, vamos continuar a dar competência. E às vezes o que eu sinto, porque continuo a trabalhar também para além do contexto clínico em contexto escolar, às vezes o que acontece muito é esta ideia de que temos todos de chegar para o mesmo, e que por vezes até os pais têm alguma resistência nesta ideia de podemos formar aqui um grupo de trabalho, de uma intervenção mais focalizada num pequeno grupo, e às vezes isto é tido como, mas ele vai se sentir diferente por ter estas ajudas, não é? Ou por ter estes suportes. Mas eles de facto são importantes. Mas são importantes que sejam temporários, porque eu tenho que continuar a lutar para que aquela criança, ou aquele jovem, aquele aluno, se torne independente e que tente de facto alcançar aquilo que era o currículo do 6º ano, ou seja, tentar que leve ao máximo, mas dando o suporte e os andaimes necessários para chegar até lá, não é? O que é que as neurociências nos podem ajudar nesse sentido? Primeiro, a entender que de facto nós somos todos diferentes, não existe um cérebro igual, portanto, a diversidade é o padrão, não é? E não a exceção, portanto isso é logo um princípio importante, perceber que de facto as nossas turmas são todas heterogéneas, não é? E depois percebemos que as experiências têm uma capacidade enorme também de modelar a nossa arquitetura cerebral, portanto aquilo que nós proporcionamos vai ter um impacto do ponto de vista do nosso desenvolvimento, e aqui é que entra também o papel do professor neste sentido, não só do professor, porque para este atendimento obviamente há diversidade e nesta procura da inclusão, a responsabilidade não cai toda sobre o professor. Claro. Agora estou aqui a falar sobre os professores, mas de facto isto tem que ser uma equipa. Também tem que ser diverso, não é? O olhar sobre estes casos. E por isso é que há pouco falávamos na conversa inicial desta importância também das diferentes lentes a olharem para problemas que são complexos, desafios que são muito difíceis, mas que cada uma pode trazer qualquer coisa que acrescente, que pode beneficiar o coletivo, não é? Eu quando estava a preparar-me para esta conversa, um dos temas que tu trazes um bocadinho, ou que nós encontramos da investigação que fizemos, foi como tu suportas e apoias a implementação de uma coisa chamada o Desenho Universal da Aprendizagem, que eu não fazia ideia o que era, e que fui descobrir, não sei se tu sabes o que é. Não sei, mas eu já ia pedir, por favor, para ser esclarecida. Ou até dizer o decreto de lei, porque há um decreto de lei. Exato. O decreto de lei 54 de 2018. Chama-se Desenho Universal para a aprendizagem. Ok. E houve uma coisa que me chamou a atenção, e faço o que tu disseste agora, que é lá num dos artigos, que está aqui à minha frente, o artigo 12, que diz Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva, que no fundo vai determinar como é que esta educação inclusiva se faz, e diz, são elementos permanentes da equipa multidisciplinar, um dos docentes que ajuda o diretor, um docente de educação especial, 3 membros do Conselho Pedagógico com funções de coordenação pedagógica de diferentes níveis de educação e ensino, e um psicólogo. Isto tudo para proporcionar aquilo que se entenderá como uma educação inclusiva. Eu li isto e pensei, uau, espetacular. Mas a minha pergunta é porque estamos a falar, tipo, para dizer que a educação é inclusiva tem que haver pelo menos uma equipa de 8 pessoas, ou 7 ou 8 pessoas. Claro. Bem, e felizmente o que acontece muitas vezes no sistema público é que há um psicólogo, mas para um agrupamento enorme de alunos, ou seja... Quantas pessoas têm um agrupamento? Quantos alunos têm um agrupamento? 1000 e tal? Sim, eventualmente, não é? Ou seja, e às vezes é um só psicólogo... para deixar isto claro, é um psicólogo para 1000 ou 2000 pessoas. Sim. Mas É aqui que entra aquilo que há pouco vos partilhava, que sinto que muitas vezes
na educação ainda há um certo ceticismo em relação àquilo que a ciência pode trazer, e há aqui um fechar, uma certa dificuldade, uma certa rigidez em abrir também o seu olhar a outros inputs, a outras lentes. Eu senti isso mesmo, lá está, enquanto fazia o doutoramento, e que a uma dada altura estava a apresentar um projeto e uma professora importante daquela faculdade pergunta-me o que é que a psicologia cognitiva interessa aos educadores. Eu não consegui dar nenhuma resposta. Porque não interessar, não é? Porque não interessar. Uma professora do teu doutoramento. Sim. O doutoramento é em formação de professores e supervisão. Ou seja, houve uma professora que tem a responsabilidade. Uma professora que estava a analisar o meu trabalho, estava a fazer a apresentação do meu projeto de doutoramento. Questionou porque é que a psicologia... Questionou o que é que interessava a psicologia cognitiva aos educadores. Sim. Isto aconteceu. E pronto, e de facto mostra, acho que é muito exemplificativo daquilo que... Posso interromper? Claro. Aliás, se fosse hoje, o que é que lhe respondias? Eu respondi. Porque eu fui para casa, porque agora fiquei curiosa. Isto inquietou muito. Pois eu já percebi. Por isso mesmo te pergunto, o que é que respondeste ou o que é que responderias hoje? Porque senti, na altura isto perturbou-me muito, porque eu senti uma coisa um bocadinho paradoxal, que foi, eu era professora quando entrei no mestrado em neuropsicologia. E fui tremendamente bem aceite e incluída. Ou seja, toda a gente via, por acaso tive a sorte de ter sido o último ano em que não psicólogos poderiam fazer este mestrado em neuropsicologia na Universidade Católica, e de facto eu senti que houve ali um interesse, alguém da área da educação que vem para aqui aprender estas coisas, que bom, que mais valia, que riqueza. Quando eu voltei mais tarde, já com o mestrado feito, para uma faculdade de educação, não é? Senti exatamente o oposto. Tenho imensa pena, mas senti um bocadinho de, olha, vem esta dizer assim umas coisas esotéricas. Factualmente senti isso. A psicologia cognitiva é provavelmente, da parte da psicologia, é a menos esotérica de todas, exato, não é? Sim, mas um bocadinho... Eu até gostava de perguntar, porque sei que tu tens um lado mais espiritual muito presente e disponível, não é? E a psicologia cognitiva, de certa maneira, fecha-nos um bocado essas portas, mas já lá vamos. Sim, mas isto nem tem nada, vou usar uma expressão a brincar, mas vocês percebem, isto não tem nada de shanti, quer dizer... Claro. Certo. Não, mas é um bocadinho... Mas há um ceticismo em relação, por exemplo, quando eu falava da importância de termos práticas informadas pela evidência. E isto não é muito bem visto, até porque há muitos autores que não estão completamente em linha com isto. Mas o problema que eu sinto muitas vezes na educação são estas grandes dicotomias, não é? Uma grande polarização. Sim, também não vamos achar que as evidências científicas vão dizer tudo e que de repente o professor é um tecnocrata que aplica só receitas, não é? De práticas que foram testadas e validadas. Não é isso. Obviamente que tem que haver aqui um equilíbrio, não é? E portanto, encontrar este equilíbrio na educação é que muitas vezes é difícil. E porque subsistem também muitas crenças, não é? Primeiro porque há também aqui muitas ideologias subjacentes, não é? E depois muitas crenças, que muitas vezes são difíceis de desconstruir. E muitos mitos também, subsistem muitos mitos. E é de facto difícil de dar aqui a volta a estas crenças que depois acabam por moldar também tomadas de decisão dentro da sala de aula. E nem sempre lá está, são as opções que são mais benéficas para todos. Isto sempre voltando a esta ideia da inclusão. Não é? Eu acho que este tema é muito, muito difícil de resolver, porque tu usaste uma expressão que toda a gente conhece, que é o termo shanti. E eu sempre que penso em tudo o que seja mais shanti, há uma ideia que me surge, que é, pode não estar provado, pode não haver dados científicos que comprovem certa atividade mais shanti, mas se ajuda, por que não? Sabes, tipo, se uma sessão de breathwork, não é, de respiração, queremos chamar, mais planeada e com técnicas específicas para gerar certos resultados fisiológicos e tudo mais, se aquilo tem um efeito, se fazer um banho de gelo, se, não sei, fazer meditação, o que é que seja, pode ajudar, mesmo que não haja tantos dados que comprovem, se nós temos uma experiência que é inegável,
Porque não simplesmente aceitar isso Sim. como uma coisa que não faz mal e pode fazer bem? Certo, a única coisa aqui que eu coloco um bocadinho em causa, não é? É que o que é que acontece muito na formação também de professores, a formação contínua. Geram-se aquelas comunidades de aprendizagem em que há partilha de experiências. O que acontece é que nessa partilha de experiências, que é válida, obviamente que é válida, mas que muitas vezes acaba por decorrer lá está, das crenças próprias, não é? Aquilo que eu experimentei resultou. Ok, então vou experimentar também, mas muitas vezes aqui nascem também conselhos que são contraditórios ou um bocadinho inconsistentes. Então, e porquê que também não se vai buscar às evidências, não é? Aquilo que a literatura científica também vai demonstrando como mais eficaz, não é? Porquê que também não vamos beber isto? Eu acho que é isto eu acho que o erro acontece aqui. Não há uma cultura científica na educação. Ou há pouca cultura científica na educação. Tu és mãe, Fátima. Como é que vives isto? Tens um miúdo de 17? Sim. E uma filha de 26. Como é que estas questões que claramente te preocupam, e achei muito curioso dizeres que a primeira coisa que quiseste ser foi professora. E foi, até o 10º ano. Eu também fazia o mesmo género de brincadeira. Eu também. Depois no 10º ano me dei ideias. A mim também. Na verdade foi mais tarde que eu mudei de ideias. Eu quis ser professor de Educação Física e professor de Matemática. Ok. E ainda por cima era muito mal matemática. Acho que eu estudava num colégio e era em porcentagem as notas, mas a minha nota mais alta eram 65%. Eres um professor mediano, vá. Mas o meu professor era um tipo que depois até teve uma psicose, eu flipou completamente, foi uma coisa estranhíssima. Mas era um tipo que estimulava muito a aprendizagem e não sei, mas talvez da mesma forma que tu, eu não sei porque é que uma criança quer ser professor, não sei de onde é que virá essa inspiração, mas provavelmente é pelas figuras que nós temos à frente. Com figuras de referência? Não sei. Isso pode ser um bom sinal, não é? Porque vemos os nossos professores com figuras de referência, não é? Eu não vi muitos professores com figuras de referência. Okay. Aliás, vi muitos professores com figuras de referências que eu não quero. Ok. Que acho que também é importante. Então se calhar foi isso também esse mecanismo, não é? O que é que eu posso fazer? Mas eu acho que sim, acho que a malta que vem para a educação, tipicamente ou é porque é filho de professor, ou de alguma forma tem um professor na família, ou então é porque não gostou da educação que teve. E eu acho que talvez isso possa ser uma coisa, mas lá está, porque no teu caso emergiu de uma necessidade de tu teres que aprender, não necessidade de tu que... Não sei, eu lembro-me que deve ter sido ali depois desta experiência que vos relatei que eu comecei a dizer que queria ser professora, talvez porque tinha realmente alguns bons exemplos, tive em Moçambique e depois cá alguns bons exemplos de professores que eu dizia uau. Ok, nomeadamente esta diretora de turma, que vou usar uma expressão que agora está muito na berra, era muito tesa, mas era mesmo, e era uma pessoa extremamente assertiva, mas ao mesmo tempo muito apaixonada à forma como ela nos ensinava. E eu não quis ir para ciências, eu nunca tive grande queda, então para a matemática nem te vou dizer, foi sempre ali os mínimos olímpicos, mas enfim, lá andei, tinha realmente muito mais facilidade nas humanidades. E porquê que eu no 10º ano eu mudei de ideia? De novo, por causa de um professor. É impressionante o quanto os professores podem ser figuras determinantes nas nossas escolhas e no nosso caminho. Então, quando eu estava no 10º ano, e portanto estava em Humanidades, tinha a disciplina de jornalismo. E aparece-me uma professora, eu digo isto porque já lhe disse pessoalmente várias vezes, uma criatura pequenina, mas de fibra até à última casa, e que dava as aulas assim, com muito entusiasmo, que toda ela, bum, 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 e ela ainda estava a acabar a sua formação em comunicação social na Universidade Nova de Lisboa e ela era tão apaixonada a falar de jornalismo, mas tão apaixonada, que aquilo acendeu-se assim uma coisa em mim, tipo, que é isto? Eu gosto disto. E portanto aquilo cativou-me completamente. No ano a seguir, de novo ela era minha professora. E eu lembro-me que acabei o ano e disse, eu quero lá saber do inglês e ser professora de inglês, eu quero é tirar jornalismo e eu quero ir para a faculdade onde a minha professora está. Também é preciso dizer a verdade, na altura só havia 2 faculdades, não é como agora que há muitas e há privadas e tudo, não, havia 2, havia uma em Lisboa, a Universidade Nova de Lisboa, onde eu me formei, e havia uma no Porto, que nem sequer era hipótese para mim, a média era mais baixa, mas não era hipótese para mim, os meus pais não tinham condições económicas para me pagar estudos fora, porque a minha irmã já estudava fora. Então, era aquela ou era aquela. E, portanto, o meu objetivo foi ter média para entrar na Universidade Nova de Lisboa. E assim foi, estudei que nem uma ursa, porque eu era muito estudiosa e muito aplicada. Eu era muito focada. Se eu olhar para trás, vejo que, na verdade, se calhar fui sempre. Mas depois de vir para Portugal e quando comecei a fazer desporto de competição, o desporto de competição
organizou completamente esta cabeça. Eu ainda hoje, fazia atletismo, era velocista. Ainda hoje, a psicóloga com quem eu trabalhei muitos anos diz, a Fátima tem uma mente de atleta. A Fátima está sempre nos tacos, pronta para partir. E tem lá à frente os 100 metros, está a ver aquela meta e trabalha assim. E é muito engraçado porque depois eu percebo que é verdade, ou seja, a forma do meu cérebro funcionar, funciona por objetivos, foca naquele objetivo e distrai pouco. Foi modulada em função também dessas experiências. Completamente, distrai pouco, é para ali, é para ali. Sei afastar-me dos fatores que eu sei que rapidamente me tiram do caminho, que é para eu poder estar focada, até atingir o meu objetivo. E por isso, naquela altura, eu disse, bom, o meu objetivo é entrar na faculdade, eu vou dar tudo, e eu fazia desporto de competição, treinava 6 dias por semana, 2 horas por dia, portanto aquilo foi muito intenso, mas consegui, foi assim para mim uma mega conquista, talvez não imaginem o que representou para mim conseguir entrar na faculdade que eu queria, no curso que eu queria, em Lisboa, que era onde os meus pais tinham condições para me pagar. Enfim, foi assim um somatório para mim de conquistas. E ainda hoje eu sou uma pessoa que valoriza aquelas que até aparentemente são microconquistas. Eu não os vejo como tal. São conquistas. Claro. Ok? Fátima, mas acabou de dizer uma coisa que eu acho também muito importante do ponto de vista daquilo que é a aprendizagem e que lá está, às vezes estas ideias que nascem na educação, que parecem muito atrativas, mas que nem sempre correspondem àquilo que pode ser, lá está, mais útil para todos os alunos. Que diz respeito a isto que a Fátima se referia em relação a, eu sabia os meus objetivos, eu conseguia, no fundo, eliminar aquilo que podia ser distrator para me concentrar naquilo que era o objetivo e alcançá-lo. O que é que acontece muitas vezes na educação e que eu acho que lá está, não ajuda nesta ideia da inclusão, que é assentar muitas vezes em modelos de aprendizagem por descoberta, que parecem de facto muito interessantes, mas aquilo que o conhecimento lá está, da psicologia cognitiva, das neurociências e também aquilo que tem mostrado estudos feitos mesmo em escolas, é que muitas vezes, apesar de ser importante, é preciso saber exatamente qual é que é a altura que nós podemos colocar os alunos numa abordagem dessa natureza. Porquê? Porque uma abordagem dessa natureza requer a ativação de muitos recursos. Não é? De muitos recursos, de muitas competências, e nem sempre aquela criança está preparada para ir mobilizar outras competências que não aquelas que são as básicas, as mais importantes. Se ela não tiver ainda atingido esse ponto de maturação do ponto de vista da aprendizagem num conhecimento específico, num dado domínio, ela não estará pronta para de repente ter que lidar com tanta informação de pesquisa, não é? De ter que selecionar o que é mais importante e menos importante, de fazer um cartaz para depois expor. Às tantas criamos muito ruído à volta e aquilo que é o essencial, que é ela domina, aprendeu ou não aprendeu aquele conteúdo, domina ou não domina, estamos a deixar isto um bocadinho para trás. Sim, eu acho que o interessante aí é depois fazer a pergunta de como é que então isto se aplica. Certo. Estou a pensar, estamos aqui no TUMO, em Lisboa, não é? Isto é um centro de criatividade para miúdos. Eu penso que é até aos 16 anos. Até aos 18, acho eu. Acho que é dos 12 aos 18, exatamente, sim. dos 12 aos 18. E nós viemos para cá porque eu gosto muito do projeto deles e desafiei-os. Gostava que o podcast fosse gravado num sítio onde se fizesse. Acho que fazer isto numa escola é diferente de fazer isto num estúdio. E eles aqui têm este modelo pedagógico onde os miúdos aprendem fazendo. Certo. Têm workshops. É óbvio que isto é um programa pós-escola, não é? Isto não é um ensino das competências base, não é? Eles aprendem robótica, e design, e produção musical, etc. Mas fazem-no sempre numa ótica laboratorial, não é? Ou seja, os miúdos são desafiados com um projeto e depois têm que ir à procura de desenvolver as competências com os recursos, não é, que estão disponíveis para eles fazerem, desde teclados de música para eles fazerem a produção musical ou literalmente peças para eles montarem robôs, mas têm que fazer... Certo. Mas eu conheço mais ou menos o modelo da TUMO e de facto assenta, ainda há pouco tempo por acaso eles estiveram numa reunião aberta do Cadinha a apresentar o modelo e se nós formos ver, de facto há aqui muitos princípios que respeitam estes mecanismos de como é que nós aprendemos, nomeadamente o facto de cada aluno tem que cumprir determinadas missões, ou seja, há objetivos
específicos, não é? E mais pequenos passos para alcançar um grande objetivo, não é? E têm que cumprir essas missões. Podem ter mais tempo ou não, mas todos alcançam o mesmo, ou seja, isto também mostrar esta ideia de a exigência está lá para todos, independentemente de partirem de pontos de partida diferentes, não é? Podem ter mais tempo, mas a ideia é que consigam alcançar estes objetivos e todos temos capacidade de aprender. Não é? Só que alguns precisam de mais tempo nisto, não é? Mais apoio, mais recursos. Mais apoio e mais recursos, portanto, e aqui continua a existir isso, não é? Claro que depois já há esta ideia de hands-on, não é? E de workshops, mas eu por acaso achei muito interessante na altura quando o João Costa apresentou também o modelo, ele dizia que nestes workshops em que convidam diferentes especialistas para falar sobre uma determinada temática, há uma regra muito importante, é que não podem falar mais do que 8 minutos. E depois a seguir os alunos têm que ir fazer qualquer coisa. O que é que isto diz? Isto tem em conta com aquilo que também nós conhecemos sobre os nossos mecanismos atencionais, não é? Ou seja, eu não consigo manter a minha atenção de forma sustentada durante 90 minutos ou durante 50 minutos. Ainda menos se for uma criança. Porque isto também vai aumentando, a nossa capacidade de manter a nossa atenção também vai aumentando com a idade. Ou seja, há aqui um respeito também por estes mecanismos. Agora, há sim esta ideia de ir fazendo, e atenção, quando eu faço esta crítica aos modelos de descoberta, não é que eles tenham que ser descartados, não é isso. Agora é só percebermos quando é que os podemos acionar, porque sim, eles vão ser importantes quando o aluno já domina um determinado conteúdo ou quando já está preparado para ir para níveis de abstração e de mobilização superiores. Mas não numa fase inicial. Ou seja, na educação de adultos isto já não é tão relevante, entre aspas, porque se assume que eles já têm essa capacidade de priorização, de leitura, de análise. E depende do grau de familiaridade e de conhecimento que têm em relação a um determinado tema. Sim ou não é? Ou seja, se eu já domino, ok, então eu vou caminhar para objetivos mais complexos e para práticas de facto mais difíceis, não é? Mais exigentes, mais abstratas, de maior mobilização, de maior abstração. Mas se eu ainda não tenho as ferramentas de base, então eu não posso ainda chegar a esse, ou não devo ir por esse caminho, porque provavelmente vou-me perder, não é? Fátima, tu criaste um projeto há uns anos nesta parte, chamado Simpliflow, onde escreves... Há 10 anos? Sim. Há 10 anos. Chamado Simpliflow, onde, no fundo, trazes informação sobre diferentes temas relacionados com bem-estar. Isto vem deste lugar que tu próprio também queres aprender e tens de ter uma desculpa para ter alguma coisa que te desse recursos. De onde é que vem? Olha, eu sempre gostei muito dos temas da saúde e bem-estar. Sempre. E eu acho que é uma coisa que nasceu nos anos do desporto de competição. Porque ficou. Depois deixei o desporto de competição, mas fiquei sempre uma pessoa interessada pelos temas que têm a ver com a saúde e com o bem-estar. E depois sou bastante curiosa, por natureza. Eu não vou a uma consulta, seja lá do que for, para simplesmente me debitarem o que quer que seja, sem que eu faça uma catrefada de perguntas. Aliás, se for a primeira vez que estou com esse profissional de saúde, eu digo logo, olha, peço desculpa, sei que não me conhece, mas eu faço muitas perguntas, porque eu preciso perceber. É a minha saúde. Eu tenho que perceber o que é que se passa, o que é que não se passa, o que é que vamos fazer, porque é que vamos fazer, que soluções é que me estão a ser apresentadas, porquê, existem outras, não existem, e esta é a minha natureza. E portanto foi sempre assim uma área de paixão. E então há uns anos eu criei o Simpliflow e o que é que eu fiz? Fui convidando especialistas para que escrevessem nas variedíssimas áreas. Na área da educação, na área, em todas as áreas, ou seja, nós cobrimos ali, eu acho que mais ou menos todos os temas. Todos não serão, mas muitos temas que são do interesse das pessoas. Porque eu acho que nós temos mesmo que investir em literacia na área da saúde. É muito importante. É muito importante veicular informação que seja segura, que seja informação séria, não é? E que não seja uma coisa que antigamente era o Dr. Google, agora é o ChatGPT, que eu chego ali e, portanto, o que diz é verdade feita. Não pode ser assim. Eu tenho que saber quem é que escreve aquilo, conhecer o percurso desta pessoa e perceber se é fiável essa informação. Então, as pessoas que escrevem para o Simpliflow são profissionais de saúde que o fazem de forma gratuita, como eu também escrevo, não é? E o objetivo é isto, é aumentar o conhecimento das pessoas. O curioso é que a única condição para qualquer pessoa poder escrever para o Simpliflow é que tem que escrever de uma maneira que toda a gente perceba. Escrever para o umbigo não vale a pena. Eu digo sempre, quando depois leio o texto, digo, olha, está maravilhoso,
mas não se percebe. Portanto, eu por acaso percebo, tenho um conhecimento um bocadinho acima da média, mas o comum dos mortais não vai perceber. Portanto, traduza-me isto por miúdos, traduza-me estes conceitos, explique isto muito bem, explique o que é isto, o que é. Não parta do princípio que as pessoas sabem, porque elas não são seus colegas. São. Pronto. E é muito giro porque os próprios profissionais também vão aprendendo isto, não é? Porque depois aqui entra as técnicas de comunicação, que aí sim já é a minha área, e às vezes as pessoas só precisam de ser bem dirigidas, e bem dirigidas, não é? Um profissional de saúde que não está habituado a comunicar para o grande público, se tu lhe deres as ferramentas certas, se tu explicares como é que isto se faz, como é que esta arte se faz, esta pessoa ganha uma dupla competência. Competência, obviamente, técnica que já a tem, mas depois também a sua competência para comunicar. E acaba por se tornar uma experiência que ao princípio às vezes é um pouco dolorosa para se tornar numa experiência que é prazerosa, não é? Eu lembro-me sempre em televisão, quando recebia algum médico ou psicólogo que ia pela primeira vez, e eu tenho sempre o hábito de acolher as pessoas primeiro, ir conversar com elas, prepará-las, explicar o que é que vamos falar, não. No fundo deixá-las mais tranquilas. E muitos diziam, Fátima, esta é a primeira vez, eu olho as câmaras, e eu dizia, não olho para as câmaras primeiro, isto é uma conversa. E depois eu tentava dirigir a pessoa para ela perceber onde é que estavam ali os pontos de conversa que precisavam de uma tradução. E quando se faz isto, quando se faz esta espécie de preparação do convidado, este convidado vai saber falar bem dos temas da saúde e do bem-estar, de maneira a que qualquer pessoa entenda, mesmo que seja sobre doenças raras, onde normalmente é dos temas mais difíceis, ou sobre genética, que também é normalmente onde aparecem mais palavrões, mas tu podes dizer o palavrão e a seguir dizer isto quer dizer. Eu tinha uma ex-namorada que ela, a dada altura, foi estudar biologia celular e molecular. Coisa simples, portanto. Exato. Eu até hoje ainda tenho que pensar no nome para compreender depois. Mas, não pode dizer certo. Mas o que é que ela faz? E lá está, era um bocado este exercício, foi aí que eu aprendi sobre isto que estás a dizer, que é, o trabalho dela é andar no laboratório a lidar com ratinhos. E isto toda a gente percebe. E ela lembra-me que uma vez me estava a explicar uma experiência que estava a fazer. Ela, entretanto, faz investigação para câncer e não sei o quê. E eu não percebi nada do que ela dizia. E ela, a dada altura, diz-me assim, olha, o meu trabalho é tipo cuidar de um Tamagotchi. Lembras do Tamagotchi? Não sei se vocês também. Lembro-me, claro, como não. Aquilo era meter o Tamagotchi a dormir, meter o Tamagotchi a comer, meter o Tamagotchi a brincar, e era isso. Eu faço isso com células. Olha, compreendo, por isso é que às vezes tenho que ir ao laboratório e dizer, às vezes tenho que lhe dar de comida, outras vezes tenho que os pôr a dormir, não sei o quê. E de facto, há temas muito complexos, mas que nós todos temos uma maneira de conseguir entender. E parece-me que também, quando falamos de educação, muitas vezes entramos nas questões técnicas, mas que ninguém se preocupa com o lado técnico da coisa, não é? Eu acho que as pessoas preocupam-se com aquilo com o qual se conseguem relacionar. E se elas não se conseguem relacionar com um tema, não é porque o tema não importa, é porque a forma como ele está a ser comunicado provavelmente não é bom o suficiente para que as pessoas se importem. Por isso é que é importante pôr diferentes pessoas a conversar, não é? Diferentes áreas, diferentes disciplinas a conversar umas com as outras, a debater, ou seja, não é que aqui haja uma prevalência de umas sobre as outras, não é? Mas é importante haver exatamente esta conversa, esta tradução, porque também não é pensarmos que de repente vamos às neurociências e à psicologia cognitiva e que vamos trasladar isto para a educação de uma forma direta, não é? Ou seja, é preciso abrir este canal de comunicação. E aqui há um campo científico, é o mente, cérebro e educação, que tem sido muito trabalhado pela professora Joana Rato da Universidade Católica, que de facto abre esta possibilidade de haver uma discussão entre estes diferentes especialistas sobre como é que nós podemos educar de uma forma mais eficaz, não é? Quais é que são as melhores práticas, ajudar os professores na tomada de decisão. No meu doutoramento também está um bocadinho dentro dessa, envolveu também o estudo também de dessa pós-graduação com professores, e no final, quando os entrevistei para perceber o que é que eles tinham sentido que aquela pós-graduação tinha trazido, uma das coisas que foi referida foi a segurança. Foi uma sensação de segurança na tomada de decisão em relação àquilo que fazem dentro da sala de aula e uma melhor capacidade de entender o que é que funciona e o que é que não funciona tão bem. E, portanto, também sentir menos angustiado. Eu lembro-me, lá está, quando eu fui professora, eu sentia muitas angústias porque eu não percebia porque aquela criança não estava a evoluir, porque ela não estava a aprender. E depois, quando aprendi um bocadinho mais sobre isto, não sei tudo, mas aprendi um bocadinho mais, e hoje até faço esse trabalho mais de reabilitação em contexto clínico, de facto percebo a diferença que é, se eu entender estes mecanismos, o que é que eu posso fazer para estreitar o caminho.
Porque sim, se calhar a uma dada altura todos vão aprender de qualquer forma, mas há uma forma mais direta de aprender. Então porquê que não vamos utilizar essa forma mais direta? Porque depois às vezes o que acontece é que os professores sentem uma grande aflição porque utilizam determinadas abordagens ou determinadas propostas que lá está, não são tão eficientes, não são tão eficazes, e uma dada altura sentem, eu agora tenho que diferenciar imenso o trabalho porque aquele não estão a conseguir corresponder, então para eles eu vou fazer um trabalho mais explícito, não é? Para eles vou fazer um trabalho mais explícito, para os outros não o fiz e portanto cria aqui esta desigualdade em que depois é muito mais difícil eu sentir, não é, que estou a conseguir corresponder e que estou a conseguir levar os meus alunos aos objetivos que pretendo. Sinto-me tentado a fazer-te uma pergunta, Fátima, porque estava a pensar de que maneira é que a grande mídia, não é, a televisão, nomeadamente a televisão, pode ter um papel importante também na educação não formal de uma sociedade, porque efetivamente a escolha do que é que tu transmites. Eu acho que hoje a televisão já tem, se calhar, um papel muito diferente, sim. Mas vamos assumir, comparado com o que era há uns anos. Vamos se calhar meter o social media também todo neste grande mídia, neste pacote de grande mídia, que para todos os efeitos ainda são grandes canais de influência. Sem dúvida. E que têm um papel muito grande também naquilo que é o produto da sociedade, porque se tu passas muitas horas logado, entre aspas, a ver um conteúdo que é distribuído por alguém, inevitavelmente esse alguém tem uma responsabilidade muito grande naquilo que vai ser o impacto gerado em ti desse mesmo conteúdo. E por isso, se calhar uma pergunta dividida em duas partes. Uma que é, se concordas que haja de facto um papel que estes grandes meios de distribuição de conteúdos tenham na educação de uma sociedade, ou não? Ou se achas que não é isso, porque aquilo é um negócio, ponto final. E por outro lado, como é que tu própria lidas com esta questão da atenção para muitas pessoas diferentes, porque no fundo, se nós quisermos pensar num programa, tu és uma pessoa a falar sobre um tema, mas que tens que servir muitas pessoas diferentes, ou seja, um bocado como um professor numa sala de aula que tem muitas realidades diferentes, tu também tens que conseguir jogar com essa pluralidade. Como é que tu fazias isso e se de facto achas... Então, respondendo à primeira questão, num mundo ideal, até respirei fundo. Num mundo ideal, sim, eu acho que não só a televisão, mas a comunicação social em geral, os próprios conteúdos digitais que hoje existem, se pudessem ter um bocadinho de educação, seria ótimo. Só que temos que ser realistas. Eu vou-te dizer que não sei como é que isso é possível acontecer. Repara, tu tens um podcast muito vocacionado para os temas da educação. O que é que seria o ideal? Que tivesses milhões de pessoas a querer ver. Mas quando digo milhões, é milhões. Que os garotos, muitos se interessassem, embora não seja propriamente o tipo de conversa que muitos deles se interessam ainda, os pais, os professores, e nós sabemos que ainda não são todas as pessoas que estão sensibilizadas para a importância de aprender sobre a educação. Portanto, tu tens um grupo super grande já e interessante de pessoas que acompanham o que tu fazes. Quem diz o teu podcast diz outro tipo de conteúdos, mas o público em geral ainda está um bocadinho... Nós estamos a viver uma fase na humanidade onde há um alheamento coletivo preocupante. É um alheamento. Parece que há uma certa necessidade de nós estarmos sempre meio anestesiados. E conteúdos como estes obrigam a pensar. Como é que eu vou ficar anestesiada se tu me obrigas a pensar? Se tu colocas uma questão à Sofia que eu agora vou para casa no carro a destrocar isto. Eu não quero isso. Eu quero uma coisa em que eu não pense. Esteja ali só a ver. Esteja ali só a ouvir. E é isto que é muito difícil de tu quebrares. Porque, por exemplo, repara, canais como o Canal 2, da RTP, de vez em quando têm programas muito mais focados em determinados temas consumo da sociedade e que eu acompanho muitas vezes, mas são poucas as pessoas que o fazem. Portanto, se me disseres como é que isso passa a interessar à comunicação social, eu não sei, mas se um dia descobrires a fórmula, por favor diz-me, porque eu gostava de trabalhar nisso. Gostava, como comunicadora, não como especialista que não sou. Mas eu gostava de trabalhar nisso, gostava de trabalhar numa comunicação social onde isso já fosse um objetivo. Ou seja, o que é que nós podemos fazer em termos de educação, o que for, para os garotos. Eu gosto muito, eu digo os garotos, porque eu gosto muito de ir às escolas e gosto muito de falar com os miúdos, principalmente naquelas idades mais desafiantes da adolescência. Eu gosto de ir, porque eu gosto de os ouvir.
de lhes colocar perguntas, de perceber como é que eles pensam, como é que eles raciocinam, porque é que eles chegam àquela conclusão, e às vezes tentar perceber que ideia que eles têm disto ou daquilo. Por exemplo, muitas vezes eles têm uma ideia de ser figura pública como ser famoso. O que é que queres ser? Famoso? Para quê? Para ganhar muito dinheiro e ter mais fama. Famoso, repare, se ganha e ter mais fama. A minha mãe vai estar a ouvir-te dizer isto e vai se rir às gargalhadas, porque ela conta, quando eu era pequenino, me perguntavam o que é que queres ser, e eu respondia, rico e famoso. Estás a ver? Não evoluímos assim tanto, não é, Rodrigo? Pronto, não evoluímos assim tanto. Mas essa resposta é uma resposta que tu podes ouvir ainda muito de jovens na idade da adolescência. É a minha experiência, atenção, não é nenhum estudo científico, é a minha experiência de ir às escolas. E o facto de eles estarem disponíveis para te ouvir e tu, às vezes, trocares este conceito de famoso e de conceito de por miúdos e os fazeres explicar e os fazeres compreender o que é, pode só por si ser suficiente para eles sim ficarem a pensar nisto. Então, isto é um trabalho em que eu não sei se a comunicação social o consegue fazer, porque ele é muito mais olho no olho e com tempo, ou se é quase numa road trip pelo país, onde pessoas de várias áreas, consigam fazer encontros mais micro com os miúdos para se sentarem olhos nos olhos a conversar. É que esta história da conversa é uma coisa muito séria. E o facto de hoje não conversarmos tanto quanto conversávamos antigamente, só nos prejudica a nós. Porque a conversa é uma oportunidade de aprenderes, de cresceres, de perceberes conceitos, de mudares eventualmente de opinião ou não. Então, o que eu noto é que os miúdos vêm desabituados de conversar. E como eu chego e sento-me e o que eu faço é conversar com eles, aquilo torna-se uma coisa bastante rica. Então, comunicação social, não sei responder. Se alguém descobrir, por favor, avisa-me, Rodrigo, que eu vou estar na linha da frente a candidatar-me para trabalhar nisso, adoraria. Depois, a outra pergunta que me fizeste tinha a ver com, desculpa, ajuda. Como é que tu gerias a questão da generalização, okay. de teres uma audiência tão generalista e um bocado de forma... À semelhança do professor, não é? Tem que saber muitas realidades. Ok, então... Como é que tu resolves esse Como é que eu resolvo essa questão? Para não perderes a audiência, porque imagino que isso fosse um grande tema, não é? Sim, esse é sempre um tema. Um grande tema. Esse é sempre um tema. Aqui temos duas situações que temos que perceber. Enquanto um professor recebe os seus alunos e, enfim, e eles podem ser muito diferentes na forma de aprender, no que for, muito diferentes, e este professor tem que efetivamente encontrar uma porta para cada um deles, para que todos consigam acompanhar. Eu já sei, quando estou a fazer um programa, que há determinados públicos que não vão a esse programa. Entendes? Ou seja, há determinadas pessoas que não se interessam por programas de infotainment, que é aquilo que eu faço. Não se interessam, portanto, eu sei que essas não estão lá. Mas partindo do pressuposto que se calhar até vão, de que maneira é que eu não as afasto? Primeiro, a informação tem que ser traduzida por miúdos, de maneira que toda a gente entenda, eu a pensar naquele que é o meu público todos os dias. Eu quero que as pessoas que me veem, independentemente do seu nível de escolaridade, entendam o que ali está. Mas se por mero acaso naquele dia um professor catedrático estiver a picar o meu programa e o tema for um tema de saúde, ok? Ele é um professor catedrático na área, sei lá, da cardiologia, e naquele dia estamos a falar de temas ligados à cardiologia. Que ele não sinta em momento nenhum que nós fomos pobres na informação, o rigor tem que lá ou estar, não fomos rigorosos. Essa é a forma de tu conseguires agradar a todos. Tens que ser rigoroso, tens que ser exato naquilo que tu estás a transmitir, e a pessoa tem que perceber que há seriedade naquele trabalho. Pode ser um trabalho traduzido por miúdos para a generalidade do público, mas qualquer pessoa, mesmo que seja um especialista, ao ouvir tem que perceber, está simples a informação, mas está correta e foi bem preparada. E se assim for, ele não vai desligar. Foi um dos treinos que eu tive que fazer na minha profissão. Consegui falar com a mesma facilidade para um professor catedrático ou para a Dona Maria, que vive numa aldeia com 3 pessoas e não sabe ler nem escrever e nunca veio a Lisboa. Isto era o exercício que nos pediam sempre para fazer. Fala de maneira a que este te entenda e este te entenda. E isso é muito exigente. E é isso também que se pede numa aula, não é? É exatamente isso que se pede. Exatamente. Sim, eu gostava de ouvir a tua opinião sobre isto, Sofia, na perspectiva de, primeiro, se a investigação científica corrobora um bocado isto, ou seja, o que é que nós sabemos hoje sobre servir diferentes necessidades no mesmo momento, não é? Porque cada criança é uma criança e tem uma necessidade. Certo.
E depois colocar a layer que complica um bocado esta equação toda, que são as crianças que efetivamente têm necessidades educativas especiais, porque não têm o mesmo nível de competência ou de desenvolvimento cognitivo, ou que têm alguma imparidade, e como é que isso se gera. Ou seja, é levar isto um bocado ao quadrado, não é? Certo. Tem que ser num fluxo, num fluxo de grandes dinâmicas, não é? De uma dinâmica do professor, de uma forma coletiva que inicia, que sabe muito bem o objetivo a que quer chegar. Este é o ponto número 1, é saber muito bem o objetivo a que quer chegar, conseguir captar a atenção dos alunos e conseguir que essa atenção seja mantida para conseguir enaltecer e colocar o holofote naquilo que quer mesmo que eles aprendam naquele momento. Esse é um aspecto importante. E depois há necessidade de se construírem grupos que esses podem ser homogéneos, tendo em conta aquilo que é a competência atual de cada um dos alunos dentro da sala, não é? E portanto ajudar e no fundo trabalhar um bocadinho de forma mais de acordo com aquilo que é o seu conhecimento prévio sobre um determinado domínio e portanto ir atendendo nesse aspecto, mas por outro lado também construir grupos heterogéneos de alunos que dominem mais aquele tema e que sejam capazes de ajudar os outros que ainda não dominem tão bem, e assim também o próprio professor ter capacidade para dar um apoio por vezes mais individualizado a alguns alunos, porque lá está, não podemos achar que é one size fits all, não é de repente, e nem sequer é isso que as neurociências nos mostram. O que elas nos mostram é que efetivamente há ritmos diferentes, há capacidades diferentes e portanto tem que haver uma atuação do professor que também seja ela muito diversificada para atender a esta pluralidade e a esta diversidade de alunos que tem na sala de aula. Mas sempre com esta ideia, e aquilo que já é muito, que na literatura está muito... ou seja, muito fundamentado, não é? É a importância da instrução explícita. E lá está outra vez, que muitas vezes não é muito bem vista na área da educação, esta ideia da instrução explícita, exatamente porque vem aqui um bocadinho contra aquele paradigma mais da descoberta. Consegues clarificar o que é a instrução explícita? A instrução explícita é uma abordagem pedagógica que parte da clarificação de objetivos sobre os quais os alunos devem alcançar, por esta ideia do professor inicialmente servir de modelo e, portanto, ir demonstrando a forma como se pode mobilizar um determinado conteúdo para os alunos e pouco ir largando esta orientação até que os alunos se tornem mais independentes, mas sempre numa lógica muito de um passo a passo, portanto, objetivos, ir tendo sempre pequenos objetivos, ir alcançando esses pequenos objetivos e ir complexificando, portanto, partir sempre de uma lógica do simples para o complexo. Ou seja, um bocado aquele exemplo que estavas a dar do tumbo, não é? De ter passo a passo que toda a gente tem que atingir, mas o ritmo para lá chegarem e os recursos que eles mobilizam para lá chegarem podem ser diferentes. Exatamente. E às vezes nem sempre é muito, lá está, nem sempre é muito bem visto, porque também a instrução explícita também assenta nesta ideia de os alunos serem capazes de treinar uma determinada competência, uma determinada habilidade, não é? E isto exige tempo de consolidação, não é? Pronto, e o que acontece, e isto também está muito assente àquilo que hoje nós sabemos do ponto de vista da nossa memória, não é? Aprender é modificar as nossas estruturas de memória a longo prazo. Só que também sabemos que nem sempre a memória é muito bem vista. Também, não é? Parece que de repente... É um bicho, um bicho mau. É um bicho mau, mas nós não conseguimos, e hoje fala-se muito, não, temos é que desenvolver o pensamento crítico. Exato. Mas a verdade é que nós não conseguimos ter pensamento crítico se estivermos num vazio de conhecimento, não é? E portanto, é a memória que nos permite ter o conhecimento para nós conseguirmos relacionar, interpretar, mobilizar, relacionar, não é? E portanto, lá está, esta ideia de que muitas vezes é preciso, de facto, nós fazermos as coisas de uma forma mais simples e, por vezes, parece um bocadinho mais monótona e, às vezes, aquilo que na educação às vezes é visto como centrado no professor, mas que, na verdade, corresponde àquilo que é necessário para que os alunos consigam aprender. Eu quando penso, porque temos estado a falar muito sobre escolas, não é? Professores, mas, na verdade, muito disto é transponível para pais. Certo. Não é? Há bocado falava disso, depois começámos a falar sobre outra coisa, mas
sei lá, a dada altura parece que esta conversa é só sobre os miúdos terem respostas certas ou chegarem a uma meta, não é? De respostas. E na verdade sabemos que é muito mais do que isso, é um processo educativo. Tu há bocado disseste uma coisa que eu até tomei nota, que dizias, o papel da educação é maximizar o potencial de cada um. A minha primeira reação foi dizer, não, isto não está certo, porque eu acho que a educação tem a responsabilidade de também assegurar que esse potencial é executado. Mas, na realidade, acho que tens razão, porque isso é uma coisa que se manifesta no indivíduo e provavelmente ao longo da vida, de forma repetida e não é, multiplicada pelo tempo, pelos momentos que vivemos, e morre alguém e se de repente gera-se uma oportunidade e temos um cão e de repente dá outra oportunidade e por isso esse potencial pode ser manifestado em diferentes lugares. Mas há sempre exato, em momentos. Mas há sempre este lado que eu acho que é difícil, não é? Sobretudo quando se fala sobre educar, que é nós queremos que as pessoas estejam bem, que os nossos filhos estejam bem. Eu não sou pai ainda, mas como é que tu lidas com estes desafios, ou lidaste quando eles eram mais novos, de querer que eles tenham uma grande vida, seja o que isso for, seja para serem ricos ou felizes ou famosos, estamos a brincar há bocado, mas como é que tu lidavas ou lidas ainda com este desafio de há uma cota parte da responsabilidade de ser que é do indivíduo e que não é nem do professor, nem do pai, nem da mãe, nem do vizinho, nem de nada? Bom, eu acho que primeiro é ter essa consciência que os nossos filhos são seres individuais. Não são cópias nossas, não são fruto das nossas ambições ou dos nossos sonhos, eles são pessoas com livre arbítrio e têm que ter direito às suas escolhas, mesmo que às vezes as escolhas na nossa cabeça sejam as escolhas que nós achamos que eles não deveriam fazer, mas eles têm que ter essa liberdade. Qual é o nosso papel? Eu acho que o nosso papel é, por um lado, sem dúvida, educar, mas acima de tudo, neste educar, cuidar obviamente, nem sequer vamos falar disso, cuidar, ok, as suas necessidades básicas, tudo, mas isso não vamos entrar por aí. O educar para mim engloba muitas coisas. Não é só a passagem de conhecimento, não é só a passagem de valores, não é só a orientação, é acima de tudo os nossos filhos perceberem que estão amparados no caminho, ou seja, eles estão amparados, eles estão balizados no caminho. Nós, pais, balizamos esse caminho e damos-lhes a noção de que aqui mora segurança. Aqui mora segurança. E termos a capacidade de os ir informando no seu caminho, informando para que eles consigam fazer escolhas, que sejam as escolhas mais conscientes. Mas temos que nos lembrar sempre que eles são pessoas individuais. E eu batalho bastante nisto porque eu trabalho muito com o ensino profissional e, portanto, estou muito com miúdos que estão no ensino profissional. Grande parte destes miúdos com que eu tenho contacto, eles estão lá por opção, porque tinham paixão por aquela área, porque querem ir para aprender a pastelaria ou querem ir aprender robótica, não interessa. Mas em que contexto é que isso acontece? Eu trabalho com o IFP, sou embaixadora do World Skills Portugal, que é o campeonato nacional, europeu e mundial das profissões, e por isso eu vou aos centros onde eles estão normalmente a fazer os estágios para ir às competições. E portanto eu fui ao longo destes anos habituando-me a estar com eles, a conversar com eles e a perceber algumas das suas dores. E em alguns casos, a dor de alguns é os pais nunca terem aceito que eles queriam um curso profissional. Que eles não queriam ser doutores nem engenheiros. E, portanto, tu tens que perceber que aquele teu filho tem as suas paixões, as suas escolhas e quer fazer o seu caminho. E é importante que ele o que perceba é que tu não estás cá para o condenar, porque a escolha dele não corresponde à tua expectativa, tu estás cá para eventualmente o ajudares na escolha que ele quer fazer. Ok, eu quero tirar o curso não sei quê, um curso profissional qualquer. E isto está onde? Entra aí, tu pai. Entra aí, vê onde é que há o curso, vê onde é que são os sítios que estão melhor valorizados, vê onde é que é aquele que eventualmente tens melhores acessos. Entra na construção da solução, mas respeita a escolha do teu filho. E eu lembro-me, isto marcou-me, porque lembro-me no caso de um dos miúdos, o pai, creio que o pai é que era médico e a mãe professora, ou era o contrário, e foi preciso os pais perceberem que ele ia recuar 2 ou 3 anos no ensino
secundário para trás, para poder ir para a área que ele queria, para depois ele seguir o curso profissional, e é um dos medalhados, foi um dos medalhados no campeonato europeu, e com muito orgulho nosso. Metalomecânica, ok? Meu Guilherme, metalomecânica. E é um miúdo maravilhoso, com quem eu gosto imenso de falar, e que me falou disto assim mais abertamente. No caso dos pais, não foi fácil eles aceitarem que ele ia recuar anos, mas tiveram capacidade de respeitar. E portanto isto deu frutos. Mas como é que eles lá chegaram? O filho foi bastante persistente na sua decisão e disse que era importante que eles, no fundo, aceitassem esta escolha dele, porque era aquilo que ele gostava. Foi ouvido, não é? Mas provavelmente E foi teve ouvido. apoio de pessoas como tu e outras. Não, eu entrei na vida dele depois, mas provavelmente ele teve apoio de professores, o que quer que seja, que também o ajudaram. Mas os pais tiveram capacidade de entender isto, ou seja, ele foi persistente, foi muito claro na sua paixão, é isto que eu quero, e os pais tiveram capacidade de o acompanhar. O que é engraçado nisto é que às vezes tens jovens que vão para um curso profissional e tu pensas, ok, vão estudar isto e vão fazer disto a sua arte e provavelmente não vão voltar a estudar, mas o que acontece em alguns casos, e eu conheço vários, porque agora lá está, estou no meio deles muitas vezes, é que fazem a sua formação, já são profissionais, já estão no mercado de trabalho, até porque... E agora voltam outra vez, não é? E dizem, mas eu agora quero voltar à faculdade, porque eu agora quero ser engenheiro de não sei o quê, ou porque eu quero ser, vou para a aeronáutica, mas eu agora quero ser... Percebes? Ou seja... Eu acho que isso tem a ver também com o facto de pela primeira vez na vida se entusiasmaram e sentiram que podiam ter sucesso numa determinada área, não é? E vão portanto, estudar o facto aquilo de sentir que querem. que de facto tive sucesso, que isto é que motiva, não é? A base está aqui, é o sentir que consigo ter sucesso em alguma área e então vou e é isso e é outra vez coisa, Sofia, que é... apostar na educação. Hoje em dia... eu sinto que o ensino está, grande parte das vezes, não é em todas as escolas, nem é em todos os modelos de ensino, mas em muitos está muito focado só na parte intelectual. Pois. Tens pouca experiência, certo. Tens pouco pôr a mão na massa, nem que seja uma coisa que não tem nada a ver, ouve lá, não interessa, terra, metalomecânica, o que for, mas tu Noutras não áreas, não é? Que tu não sujas as mãos em nada, é tudo higienizado, é um ensino higienizado. E a vida não se quer higienizada, porque na vida tu sujas-te muitas vezes. Mas eu acho que aí discordo, porque parece-me que o sistema beneficia muito mais de uma educação higienizada do que uma higiene. Porquê? Porque o sistema está construído para que a maioria das pessoas preencham lugares que são mais ou menos estéreis para alimentar toda uma sociedade. Mas temos que quebrar isso, Rodrigo. Eu não estou a dizer que concordo. Porque repara uma coisa, mas estamos repara, a chegar... se tu queres encher um banco, Certo. eu penso sempre nos bancos, porque para mim trabalhar num banco, sei lá, sempre associei a ser uma grande seca. Mas há pessoas felizes a trabalhar em bancos. Eu senti-me tentado a pedir desculpa às pessoas, ainda bem que o fizeste por mim. mas não tem nada a ver com as pessoas, tipo, tem só a ver com o facto que para mim é uma profissão que não acho que gere muito entusiasmo. Muita repetição, alguma monotonia, processos, não é? Mas efetivamente é preciso pessoas para fazer isso, ou pelo menos até agora foi. Agora com a AI vamos ver no que é que isto tudo vai dar. Mas dá-me a sensação que o sistema não beneficia muito em ter pessoas, na maioria, altamente críticas sobre os percursos que vão seguir. Eu sou muito crítica com essa opinião, porque acho que isso é o alimentar daquilo que tem acontecido até agora. Até agora... E estou a falar de várias gerações, o objetivo, e eu compreendo, tenho pais e compreendo, o objetivo era proporcionar aos filhos todos, os que queriam e os que não queriam, tirar uma licenciatura. Um ensino superior. Um ensino superior. E há pessoas que ainda hoje não sabem o que é que vão fazer com isso, que andaram a queimar pestanas. Não fazem a mínima ideia. Aquilo nunca significou nada para elas. Elas não se veem a fazer nada naquela profissão e são só pessoas que estão tristes e deprimidas e perdidas. Mas imagina, eu acho que está tudo bem desde que tu sejas informado sobre isso. Eu sou engenheiro de formação. Certo. Como podemos confirmar, eu não sou engenheiro de profissão. Pronto. O meu tema com isto é só, ninguém me avisou que estava tudo bem em eu não ser. Mas espera. É aí que eu acho que de raiz... E o de raiz é, em casa e na escola, e na verdade na sociedade, falar com a mesma normalidade e com o mesmo respeito sobre o engenheiro, com certeza, sobre o metalomecânico, sobre o médico e sobre o profissional de pastelaria.
E quando tu... Um eletricista hoje ganha mais que um médico. Claro, porque são raros. Ou seja, são mesmo porque é muito só raros. engenheiros que não Pronto. sabem mexer numa ficha. Ok, então, o que eu estou a dizer é que o que é urgente que aconteça é uma mudança na mentalidade. É não colocar as pessoas, pôr-lhes um caixinhas. rótulozinho na cabeça, não é? Tens uma licenciatura, qualidade A. Não tens uma licenciatura, qualidade B. Está bem, mas se calhar este que não tem licenciatura faz aquilo que o apaixona, é super feliz nisto, logo vai ser muito bom, porque está apaixonado e por isso vai procurar evoluir, crescer. E vai ser muito bom. Vai ser o Cristiano Ronaldo da eletricidade. Porquê? Porque gosta muito. E se calhar vai ter o sucesso e o dinheiro que o outro que andou a tirar um curso que não lhe diz Não tem. absolutamente nada, não tem nem nunca vai ter. E é esta flexibilidade. Eu vou-te dizer, quando eu fui ao Campeonato Europeu das Profissões, eu fiquei impressionadíssima. Aquilo eram milhares e milhares de participantes. Milhares, foi em França. Eram pavilhões e pavilhões de participantes nas variedíssimas profissões. E eu fui acompanhar a nossa seleção. Sim, porque temos uma seleção. E tudo como deve ser. E quando olho para a forma como se apresentavam as pessoas, que nós portugueses não tínhamos candidatos na área da construção civil. Não tínhamos. Porque quando se abre cursos cá, não há pessoas a inscrever-se. Ok? Não tínhamos. Mas vou ver os concorrentes dos países que tinham profissionais em construção civil, que nós sabemos ainda por cima que somos bons nós portugueses, mas não tínhamos ninguém. Vocês deviam ver a forma como as pessoas se apresentavam naquelas profissões. E quem é que estava a assistir? Estava o primeiro-ministro do respectivo país, mais o secretário de Estado das profissões, entendes? Ou seja, toda uma valorização e uma dignificação existe? Sim, existe. Se não existe, passa a existir neste exato momento. Que era uma coisa muito bonita, que é o que nós estamos a tentar fazer neste trabalho, não é? E acho que já com muito bons resultados em relação a uma série de outras profissões. Porque realmente é preciso dar dignidade e deixar que estes miúdos tenham a liberdade de escolher. A liberdade de escolher. Eu há 2 anos, ou 3, talvez há 3, estive na Escola de Hotelaria e Turismo do Oeste, que faz uma coisa chamada Concurso de Pastelaria Literária, que é extraordinário. Os miúdos que concorrem com uma sobremesa inspirada num livro. Isto é maravilhoso! E eu estive lá 2 dias enfiada naquela escola a perceber, aquilo era um campeonato como nós vemos nos programas de televisão ligados à culinária, sabes, com júri, tudo muito rigoroso, muito rigoroso, muito rigoroso. E eu pensei, estes miúdos saem daqui altamente apetrechados e ainda a valorizarem mais a sua paixão. Claro. Eu confesso que hoje sou uma apaixonada pelo ensino profissional, porque eu ando com eles, vejo-os e percebo que temos ali gente que vai dar cartas extraordinárias. Se calhar amanhã vão ser engenheiros. Epá, mas não importa, eu fiquei impressionado. Eu também sou muito sensível ao tema do ensino profissional, depois de ter entrevistado o professor Joaquim Azevedo, que é um dos pais da formação profissional em Portugal, e de facto ganhar esta perspectiva de que, na verdade, são miúdos que muitas vezes acabam por estarem com as mãos na massa e encontrarem um ofício, terem se calhar vidas muito melhores em termos de bem-estar? Preenchimento, sim, preenchimento. Sei lá, eu se tivesse seguido a minha carreira provavelmente teria sido muito menos feliz. Minha carreira, diga-se, do meu curso, não é? E como eu, garantidamente, acho que a maioria das pessoas que andam na faculdade. Deixa-me só dar uma chega, desculpa Sofia, eu lembro-me de um dos casos que eu até fiquei assim, eu fui ao centro aqui em Lisboa onde se está a preparação para quem vai trabalhar como mecânico, não é? Ou seja, para onde se formam os mecânicos. E encontrei na parte de bate-chapas, aquilo que se chama bate-chapas, uma miúda de 16 anos, lindíssima, toda uma boneca. E eu pensei, toda a gente havia de vir ver, porque isto é a antítese da imagem que se tem, não é? Vem para aqui, para já, hoje em dia é tudo, tu entras numa oficina e parece o chão um hospital. Parece um hospital. Não há cá óleos, aquilo tudo lá. Isso esquece, isso já é tudo demodé. As coisas evoluíram tanto que são profissões super limpinhas, as pessoas têm as suas batas, tudo ali com uma alta classe. Eu até me lembro do nome da miúda, porque aquilo marcou-me. Lindíssima, fantástica, toda poderosa. E eu perguntei-lhe, Ana, porquê tu estás a estudar para bate-chapas? O meu avô já era bate-chapas. Eu adorava, de miúda ia para a oficina e via-o trabalhar. O meu pai é bate-chapas. E eu sempre pensei, eu quando crescer, eu quero ser bate-chapas e não é por ser mulher que eu não vou ser bate-chapas. Pá, isto é maravilhoso. É incrível. Acho isto maravilhoso. Eu fico... Pronto, vou-me calar. Eu entusiasmo mesmo com isto. E que fosse toda a gente assim, num seio familiar e educativo, onde pudessem ser efetivamente quem são. Livres, escolher.
Infelizmente o nosso tempo está a chegar ao fim, acho que entretanto vai tocar para sair, não sei, normalmente É intervalo, não é? Normalmente há o intervalo. Se for no normal são 10 minutos. Isso, há sempre um Olha, Olha, aí estás a ver. Está a tocar. Ai, Temos que memórias. ir para o recreio. Temos que ir para o recreio. Exato. Obrigado, Sofia. Obrigado. Muito obrigada. Foi um prazer. Eu também gostei muito. Muito obrigada.